Lá pelos anos 90, um pequenino japonês chamado Masahiro Sakurai. Para os que desconhecem, esse cara simplesmente é o criador de Kirby. O mesmo estava tendo novas ideias de jogos, então lhe veio à cabeça criar um jogo de luta, mas sem ser no estilo arcade, pois os jogos de luta arcade da época eram muito competitivos, era meio difícil só jogar por diversão, ou você era espancado, ou você aprendia o cima, baixo, esquerda, direita, esqueci o resto. Porém, o Sakurai queria algo diferente disso. Um jogo que dá pra se divertir sem ficar sendo humilhado pelos outros ou ficar decorando um monte de golpes. Um jogo de luta casual. Então o Japa se juntou com um programador e assim começaram o desenvolvimento da base, a qual não demorou muito pra ficar pronta. Conseguiram criar o resultado necessário, um jogo casual, mas mesmo sendo casual não adiantava de nada, pois não tinha personalidade alguma. Então eles colocaram os personagens da Nintendo lá dentro e com uma cajadada só resolveram esse problema. O jogo havia ficado bem divertido, vários personagens da Nintendo lutando entre si. Quem que não queria ver isso? Não era um Marvel vs Capcom da vida, pois eram personagens que não eram para estar lutando entre si. Entretanto, esse era o charme e incrivelmente a Nintendo aprovou para lançarem esse jogo. Então lá estava ele, Super Smash Bros pro Nintendo 64. Curiosamente, Smash fez um sucesso bem mais considerável aqui no ocidente do que lá no Japão, o que era esperado porque a gente tem bom gosto. O resultado foi que Super Smash Bros foi muito bem aqui. Rejogando hoje em dia, pode ser um jogo bem vazio pela falta de muitos power-ups ou pouca variedade de personagens. Fora isso, continua perfeito cumprindo seu propósito. É casual, divertido, leve, fácil de aprender, uma jogatina completamente despreocupada e com controles bem responsivos ainda. Com esse sucesso, é óbvio que teríamos uma sequência, sendo ela produzida pro novo GameCube, prometendo ser bem melhor que o original e com muitos mais personagens. Realmente uma ideia bem interessante, menos pro Sakurai, que teve que trabalhar um tempão toda santa hora e saiu detonado, ferrado disso tudo. Mas esse jogo também foi lançado como o título de Smash Bros Melee, até hoje sendo bem frequente fazerem campeonatos dentro desse Smash, por causa da sua grande competitividade. Infelizmente essa foi a sequência que eu tive menos experiência, o que é uma pena, porque foi ela que adicionou a maioria dos power-ups e mapas que vemos até hoje, sendo um dos Smashes mais importantes, se não o mais importante, na questão de estabelecer melhor o padrão dos jogos da franquia. Tem até um single player divertidinho para os jogadores solos. Como esse segundo game superou o primeiro e foi muito bom em vendas, a Nintendo mais uma vez escravizou se juntou com o estúdio do Sakurai para produzir mais um terceiro Smash Bros, o aclamado Smash Bros Brawl, lançado pro Nintendo Wii. Agora sim, a maioria dos personagens que você vê até hoje estão aí. Esse é o meu favorito, não só por eu ter jogado muito na minha infância, mas sim também porque eu amo a campanha desse jogo. O modo história é incrível. Esse foi o primeiro Smash que realmente se esforçaram para fazer um single player bom. Beleza, eu me empolguei. Haviam boss fights como a contra Piranha Plant, muitas fases marcantes. Um exemplo é a do Lucas, do Earthbound, onde é só você correr de uma estátua grandona. É bom, vai. Enfim, eu me empolguei. Olá, sou eu, Thiago Bose. Só que não. Em resumo, estou aqui pois o meu mano Jaime está com problemas imensos para gravar o resto do áudio desse vídeo. Então, continuando. Super Smash Bros Brawl marcou muito por sua personalidade e história. Entretanto, para vários jogadores, era considerado um jogo muito casual e fácil comparado ao Melee, o que causou a diminuição no número de competições realizadas em volta do jogo, e junto a isso, uma comunidade menos engajada. Por causa desse vacilo, começou-se uma demanda por um Smash mais equilibrado, que tinha sua causalidade, mas sem deixar a competição de lado. Anos se passaram, porém, finalmente tivemos uma nova oportunidade, com o lançamento do novo console da Nintendo, o Nintendo Wii U. Esse pedaço de lixo qual chamam de console, é horrível em diversos aspectos. Um deles são seus controles bizarros, e uma tela portátil que não serve pra nada que preste, mesmo com seus defeitos. Apenas agradeça porque talvez, se não fosse por ele, a Nintendo não teria escravizado Sakurai de novo, e assim não teríamos o Super Smash Bros Wii U, o qual, ao ser lançado, foi muito aclamado por finalmente cumprir a façanha de ser um jogo bem equilibrado, consertando a causalidade excessiva do Brawl, também contendo maior quantidade de personagens, os quais estão na franquia até hoje. Por exemplo, o Pac-Man e o Little Mac. Outro ponto também bem importante a se ressaltar é que houveram dois portes desse Super Smash Bros. O primeiro sendo lançado para o Nintendo 3DS e o segundo, que é a versão final do jogo, foi lançado
lançado para o Wii U. Mas não confunda, não são franquias nem jogos diferentes. São dois Smash Bros. São o mesmo Smash. Mas a Nintendo decidiu lançar em consoles separados com títulos diferentes. Mas é a mesma coisa. E olha só, esse jogo foi bem. Ele era bem mais equilibrado e muito mais bem feito que os outros Smash e satisfez a vontade dos fãs. Agora, se tu acha que a história acabou por aqui, você tá bem enganado. Lá vem a próxima geração de consoles. E a Nintendo decidiria finalmente lançar um portátil decente, o Nintendo Switch, que realmente cumpre de certa forma seu propósito, diferentemente do Wii U. E mais uma vez, os fãs de Smash queriam um novo título. E lá foi a Nintendo de novo fazer aquela encheção de saco no Sakurai. E ele de novo foi o diretor do jogo. O homem é uma máquina, faz 20 anos que ele tá fazendo isso. E dessa vez o Smash estava tão ambicioso que colocou no seu próprio nome Ultimate, para não deixar dúvidas de que esse seria o melhor Smash até agora. Lançaram um dos trailers mais marcantes da série e logo após vários teasers de vários personagens que apareceriam, mais itens e gráficos incríveis, até que ele foi lançado e não decepcionou em nada. Foi o com a melhor gameplay, melhores gráficos, maior quantidade de personagens, maior quantidade de modos, melhor modo tournament. O Ultimate repetiu o trabalho do Wii U e fez um Smash bem balanceado que ainda assim era competitivo, finalmente reerguendo os campeonatos. Mesmo após o lançamento do jogo, tivemos ainda mais personagens sendo adicionados, o Steve do Minecraft, aquelas duas porra de anime lá que eu odeio, o King K. Rool e até uma skin do Sans. O Ultimate superou todos os outros títulos com maestria, menos em questão de história, porque o Smash Bros. Brawl não tem comparação. Porém, né, a história não é o grande propósito do jogo, então mesmo assim não fez a diferença lá do século. Smash Bros. É um grande exemplo de franquia pra mim, porque foi praticamente o mesmo diretor lutando até o final pra criar jogos cada vez melhores e o mais importante de tudo, sempre conseguindo, transformando essa ideia de um joguinho de luta casual entre os personagens da Nintendo em uma celebração que acontece e vai acontecer por vários anos ainda. Por incrível que pareça, Smash Bros. Pode continuar. Como o Sakurai continuando lá ou não, a marca dele vai continuar Smash por um bom tempo. Diria que pra sempre. E eu com certeza vou levar todos os momentos que eu tive com esse jogo, principalmente com o Brawl, pra minha vida inteira. Receba.